E mais uma vez a gente chega nas atuais, e dessa vez foi bem rápido, viu? Na parte 1 do volume 20, o exército da Meereen teve que enfrentar vários Insectors. E mesmo que eles tenham vencido essa batalha, repentinamente o dragão de gelo Velzado apareceu e matou vários soldados da Meereen, fazendo então com que ela ficasse muito furiosa e passasse por uma transformação, assim fazendo com que um evento que aconteceu há milhares de anos atrás acontecesse de novo. E nós vamos ver a continuação desses acontecimentos nesse vídeo. Então hoje eu vou trazer a parte 2 do resumo do volume 20 da Light Novel de Slime. Então, sem enrolação, bora logo começar com esse resumo. Na fronte entre a Terra Estéril e as nações ocidentais, há uma longa estrutura chamada Long Wall, uma parede considerada sagrada protegida por uma barreira especial. Ela estava para ser invadida pelo exército de gigantes de Dagruel e seus irmãos, que tinham o objetivo de fazer um ataque surpresa a Arubérios, mas isso não funcionou por já ter sido previsto por Rimuru, e como linha de frente havia um exército de 50 mil esqueletos com vários equipamentos de alto nível de tempeste que poderiam matar até mesmo um gigante. E Adalman, que estava em cima do Long Wall, era o criador e quem comandava esse exército. Ele apenas observou a marcha do exército inimigo e ficou feliz pelas previsões de seu deus estarem certas. E depois de conversar com Shion sobre como ter conseguido tantos equipamentos, Adalman se preparou para o começo da guerra. Os gigantes de Dagruel foram os primeiros que fizeram o movimento. Vários deles começaram a lançar projéteis em direção a Arubérios, mas apenas os esqueletos foram quem receberam dano, enquanto a muralha continuava intacta graças à sua barreira. E mesmo após serem esmagados, os esqueletos foram trazidos de volta graças à magia de Adalman. Então depois desse ataque, os esqueletos imortais começaram a fazer ataques suicidas e também a usar fuzis de assalto para poderem matar alguns soldados. Ataques esses que foram bem sucedidos para apenas derrubar gigantes de baixo nível. E foi depois dessa demonstração de poder onde a hora dos titãs de liberarem sua fúria chegou. Adalman, então voando nas costas de Wenchi em forma de dragão e Gadra usando sua magia para poder voar, também foram os próximos que fizeram seus movimentos. Por terem começado uma pequena competição para ver quem era o melhor, os dois usaram as suas melhores magias. Adalman usou o seu Necronomicon para conjurar uma magia de alto custo de mana, chamado Tempest Meteor, uma magia que criava um meteorito gigante imaginário, logo o transformando em real, enquanto Gadra fez pleno uso de seu livro da orientação mágica para usar uma magia negra chamada Parada Nihilista, uma magia tão poderosa que, assim como a onda de aniquilação de colapso final de carreira, se uma simples etapa do feitiço fosse feita errada, o mundo poderia ser destruído. E quando a magia foi concluída, uma descarga escura começou a liberar um número incontável de manchas solares. E quando os dois amigos usaram seus melhores ataques, mais da metade do exército de gigantes acabou sendo morto. Mas todos os gigantes que foram mortos não passavam de soldados de baixo nível que apenas mostraram fraqueza, porque logo quando as magias ainda estavam ativas, Dagruel entrou em ação e desativou os dois ataques sem muita dificuldade. E o seu exército continuou avançando com apenas os gigantes de alto nível começando a destruir todos os esqueletos e mortos-vivos pela frente. Aquele acontecimento deixou Adalman e Gadra bem chocados, então eles acabaram se vendo obrigados a dar uma breve recuada por falta de mana, e logo relataram tudo a Shion, onde a própria começou a pensar que ela e sua equipe logo iriam ter que lutar contra os gigantes, porque seria só questão de tempo até eles conseguirem passar pelos esqueletos e mortos-vivos, mas ela ainda estava meio hesitante por seguir a regra do Rimuru de ter o mínimo de baixas possíveis. E vendo a confusão que a companheira estava tendo, Adalman conseguiu recuperar as suas magículas rapidamente e começou a invocar uma legião de mortos-vivos, mas entre eles incluía até mesmo os gigantes mais fracos que tinham sido mortos, o que foi o suficiente para pelo menos melhorar nem que fosse um pouco a situação deles. Mas para mostrar o quanto essa resistência era inútil, Dagruel, Fen e Glashord, que não fizeram nenhuma ação muito brusca até agora, finalmente decidiram agir. E o grupo infelizmente viu que não poderiam mais ficar tão longe do campo de batalha. Eles então decidiram quem iria enfrentar cada um dos irmãos gigantes. Albert ficaria encarregado de enfrentar Glashord, Ultima enfrentaria Fen e Shion lutaria contra Dagruel. Eles sabiam muito bem que não tinham chance de vencer nenhum dos irmãos, mas eles sabiam que conseguiriam juntar o máximo de tempo possível até chegar a algum tipo de ajuda que virasse o jogo. Então, com tudo decidido, cada um encontrou o seu devido oponente. Uma tempestade de areia se espalhava no campo de batalha. Fen se movia,
correntes dançavam e, como resultado, muitos gigantes da morte estavam sendo destruídos facilmente por ele. Logo seus olhos se encontraram com o de Adalman, que estava voando nas costas de Wendt. E vendo a distância que eles estavam, Fen então correu em uma velocidade muito grande e saltou se aproximando de Adalman com tanta força que ignorou a presença de ter qualquer um que esteja em seu caminho. Adalman conseguiu perceber a aproximação do gigante e tentou lidar com ele, mas Fen rapidamente usou sua corrente Gleipnir para amarrar o corpo de Wendt, o que fez o esqueleto ter que tentar fugir, mas Fen, de novo sendo mais rápido, o perseguiu e o atingiu com um soco tão forte que nem mesmo as múltiplas barreiras de Adalman puderam o proteger, e com apenas um golpe ele acabou desmaiando e ficou incapaz de lutar. Só que, para sua sorte, Última logo chegou no meio da luta para poder protegê-lo. Ela começou a trocar farpas com o Fen e também mostrou que não pretendia desistir tão fácil assim da luta. E depois de terem anunciado seus nomes, Gigante e Demônio entraram em combate, onde o vencedor estava decidido. E após o breve começo da luta, Última começou a usar sua habilidade Rei do Veneno Samael para aumentar o seu poder de lançar um canhão nuclear com um efeito de veneno mortal. Mas por algum motivo, os ataques não estavam surtindo efeito, e Fen começou a zombar da cara dela, o que deixou Última bastante irritada. Ela sabia que não podia derrotar ele, mas ela viu que tinha alguma coisa errada nessa situação. Voltando para quando Adalman e Gadra fizeram seus ataques, apenas os gigantes mais fracos foram mortos, enquanto os gigantes mais fortes não sofreram danos. O que era estranho, porque pelo menos deveria haver feridos entre os gigantes mais fortes. Isso era como se eles não fossem afetados por magia. E quando essa ideia veio à sua mente, os instintos do demônio começaram a soar um alerta. E se essa ideia fosse verdade, Última teria que avisar isso a Ruminas o mais rápido possível, porque isso iria estragar todo o plano deles. Mas infelizmente, ela não poderia entrar em contato com Ruminas, e teve que apenas continuar com a sua luta contra Fen. Adalman, que finalmente acordou de seu desmaio e estava ao lado de Wendt, agora em sua forma humanoide, começou a pensar um pouco sobre as baixas dos gigantes fracos, e a falta de ferimentos dos gigantes mais fortes. E com uma linha de pensamento rápida, ele conseguiu chegar na mesma conclusão que Última sobre os gigantes. Ele conseguiu chegar na mesma conclusão que Última tinha chegado, e viu que a situação ficou mais complicada do que era. Ainda assim, ele olhou despreocupado para a luta de Última e Fen, e depois olhou para o seu estado. Ele já estava sem magículas e os seus ossos estavam morrendo. Então, para a surpresa de Wendt, Adalman disse que já estava na hora de seu corpo bem treinado entrar em ação depois de tanto tempo. Wendt achou que tinha escutado seu mestre errado e que ele tinha ficado louco. Afinal, ele é um esqueleto. Mas para surpresa dela, mesmo sabendo de tantas coisas sobre ele, Wendt descobre que no passado, o seu mestre era um sacerdote, mas ele tinha outro trabalho. E esse trabalho era o de ser um mestre do punho sagrado, uma posição acima de um monge e de um artista marcial. Ou seja, ele também tinha experiência com combate corpo a corpo. E ele não usou essas artes marciais até agora por ter Albert ao seu lado. Mas agora que Albert estava lutando contra Glassford e estava sem magículas, Adalman teria que usar suas técnicas corpo a corpo. Só que claro, isso não seria possível porque ele era um esqueleto que estava caindo aos pedaços. E por isso mesmo, ele usou uma técnica secreta que ele estava desenvolvendo para esse tipo de situação. Essa técnica era a assimilação por possessão, uma técnica que permitia o usuário possuir alguém. E levando em conta que o Wendt estava lá, a técnica poderia finalmente ser usada. Então, sendo tarde demais para negar, Adalman usou sua técnica de possessão em sua subordinada. E quando a técnica foi concluída com sucesso, o corpo de Wendt passou por uma transformação e assumiu a forma de Adalman quando ele era vivo e jovem, o que fez ela pensar que ele era surpreendentemente bonito. Assim, voltando aos seus dias de glória, Adalman foi em direção a Fen para ajudar Última. Xion, que ficou encarregada de lutar contra o traidor da Gruel, sabia muito bem que ela não poderia vencer contra ele, porém, ela tinha um plano para isso. Junto dos filhos de Dagruel, aos quais acabaram deixando ela um pouco irritada, ela começou a observar o traidor que não estava fazendo nada no momento. Mas mesmo mantendo os olhos focados nele, Dagruel apareceu repentinamente atrás dela, dizendo que ela estava olhando para ele com muita compostura. Aquilo deixou ela muito chocada, porque tinham muitos fatores que deveriam detectar o movimento do gigante, e mesmo assim, nada conseguiu alertar sobre isso. Mas não só isso, como
como Dagruel a subestima de um modo cavalheiresco, dizendo que se ela não foi capaz de detectá-lo se movimentando, então ela não estava qualificada para ser seu oponente e ele não precisava levá-la a sério. Isso acabou a deixando um pouco irritada, mas logo ignorou e fortaleceu o seu corpo com sua habilidade única cozinheiro, e focando sua consciência apenas em Dagruel, ela o atacou com sua espada gigante e o cortou, ou pelo menos era o que ela queria que acontecesse. A espada de Xion não estava encostando em Dagruel. Era como se uma força invisível estivesse segurando seu ataque, impedindo o contato físico entre a arma e o gigante. E essa força invisível não era nada mais que a aura de luta chamada Toki que Dagruel estava manifestando. E mesmo que a situação na sua frente dissesse para ela desistir, Xion não deu nenhum passo para trás e continuou desferindo o ataque sem sucesso ao seu inimigo. E quando ela iria desferir outro corte a ele, Dagruel gritou que ela era muito mole, e com esse simples grito, o corpo de Xion ficou paralisado como se estivesse em um beco sem saída. Dagruel então caminhou até Xion imóvel e apenas balançou o punho cerrado até ela, e aquele simples movimento foi o suficiente para destruir o canto da muralha onde a Oni e os outros estavam. E claro, Xion foi quem mais ficou machucada. E quando Dagruel estava prestes a vencer, a secretária respondeu com um sorriso no rosto e mirou os seus olhos à luz do círculo mágico brilhando aos pés de Dagruel. E no momento seguinte, foi solto um grito digno que parecia soprar a poeira que estava voando no ar. E Ruminas de repente apareceu, e sem demora, ela completou a armadilha que havia preparado, escondida apenas esperando o momento perfeito para agir. Ruminas conseguiu preparar a magia desintegração reforçada pela habilidade Segredo da Fé e Graça, a magia que podia até mesmo obliterar Carrie Beads em um instante. E tendo total certeza que venceria a batalha, ela até caçoou um pouco com a cara de Dagruel, mas era nesse exato momento onde Última deveria ter noticiado sobre sua descoberta. Mesmo após ser atingido em cheio pela desintegração, Dagruel surpreendentemente saiu ileso do ataque, dizendo que foi descuidado, mas que não tinha problema porque não sofreu danos. Ruminas acabou congelando com essas palavras e conseguiu entender o que tinha acontecido. A desintegração não tinha funcionado porque Dagruel, junto de outros gigantes mais fortes, não podiam ser afetados por magia. Isso porque eles tinham um anulador mágico, com isso arruinando completamente o plano de derrotar Dagruel com um ataque surpresa. Ruminas começou a analisar a situação da guerra e viu que a derrota era realmente inevitável. Ela pensou que teria que tomar a difícil decisão de recuar e deixar todos para trás, mas ela logo se recusou a aceitar um modo de vida tão ingrato. Afinal, ela era a orgulhosa rainha dos pesadelos. E como resposta à coragem dela, Xion, agora curada, e Gadra decidiram se juntar a ela para poder lutar contra o gigante na frente deles. Foi decidido que Xion e Gadra lutariam de frente contra Dagruel, enquanto Ruminas seria suporte que usaria sua habilidade Rei da Luxúria Asmodeus para que no momento em que eles fossem mortos, ela os trouxesse de volta à vida. Então, com tudo decidido, Xion e Gadra vão para cima de Dagruel, e no mesmo momento em que essa atitude tola foi tomada, eles foram mortos. Mas imediatamente depois disso, Ruminas trouxe os dois de volta à vida, e assim se deu início a uma luta de morte e ressurreição instantânea, junto de uma resistência desesperada. O pior de tudo isso era que Dagruel estava deixando Ruminas trazer Xion e Gadra de volta à vida, para deixar a luta um pouco mais divertida. Mas quando ele decidiu acabar com a brincadeira, ele matou Gadra mais uma vez e logo impediu de Ruminas o trazê-lo de volta à vida, ficando entre os dois. Aquela ação deixou Xion indignada e ela tentou atacá-lo, mas Dagruel em resposta desapareceu e no momento seguinte a silenciou com um soco no abdômen e mais um golpe que acabou deixando Xion inconsciente. Assim, o número de inimigos foi reduzido a apenas um. Ruminas não se atormentou com isso e apenas disse da boca para fora que iria lidar com ele, enquanto pensava sobre suas ações. Ela fez tudo isso porque não queria falhar com Xion e com seus amigos, e ela então pensou consigo mesmo o quanto que Rimuru estava em uma situação difícil, já que ele sempre trabalhou mais do que sua capacidade só para atender às expectativas de seus colegas. E pela primeira vez, ela entendeu os sentimentos de seu colega Lorde Demônio. Dagruel então perguntou se ela tinha um plano para a situação em que ela estava, mas ela apenas respondeu de que não tinha. E com a intenção de acabar com isso, Dagruel começa a falar. E nesse momento, tudo fica parado, o que significava que o tempo tinha parado
que eles estavam no mundo suspenso. Dagruel conseguia se mover, mas Ruminas não, e apenas a sua consciência permanecia. Então, elogiando esse ato dela, Dagruel daria o seu golpe final na Rainha dos Pesadelos. E depois de pensar tanto, Ruminas escutou algo que parecia ser uma risada alta. E esse foi o momento em que o punho de Dagruel estava prestes a atingi-la, mas foi interrompido pela pessoa que ela menos esperava. Naquele momento, o dragão maligno que saltou através do tempo e do espaço, o invencível Veldora, a quem Ruminas odiava, bloqueou o ataque de Dagruel, que tinha sido irremediavelmente poderoso. Assim, o tempo de desespero havia chegado ao fim. Depois de chegar no local, Rimuru e Guy seguiram em uma linha reta e se aproximaram de Milin e Velzado com cautela. Mas por incrível que pareça, no local tinha mais uma pessoa. Feldway também estava no local e reclamou sobre a velocidade das duas. E de repente, ele ordenou que Milin usasse seu poder para destruir a árvore do reino de Sarion. Ouvir aquilo deixou Rimuru confuso, mas Ciel o avisou que por conta de focar todas as suas forças em poder, a resistência de Milin acabou sendo enfraquecida e isso possibilitou Feldway usar o controle mental sobre ela, porém se limitando a apenas ordens simples. E outra dúvida tirada foi sobre a árvore que Milin iria destruir. Essa era a árvore divina que protege a capital da dinastia feiticeiro Sarion, uma árvore que desempenha o papel de estabilização de magia no mundo e na prevenção de desastres naturais. Então eu não preciso nem dizer o que aconteceria se ela fosse destruída, né? Sabendo o perigo que o mundo corria, Guy foi logo em direção de Velzado para lutar contra ela, e Rimuru foi atrás de Milin para tentar mudar a direção do destino dela e romper o controle mental de Feldway. E só com o rugido da garota foi o suficiente para desencadear uma misteriosa explosão de poder. E Rimuru começou a se perguntar o que ele deveria fazer, mas Ciel o responde dizendo que já tem um plano para lidar com isso. Por mais que a probabilidade fosse baixa e embora tivesse suas dúvidas, Rimuru logo informou Benimaru sobre a situação e ordenou que realizasse a operação. Benimaru, Zoe, Leon, Cagalli, Tyr e os outros conseguiram chegar a tempo em Sarion antes que algo muito ruim acontecesse. Elmésia e Sylvia estavam lutando contra Jarril e Zalario com muita dificuldade, mas graças à chegada deles, elas conseguiram ter mais vantagem sobre a luta. Leon e Zoe ficaram com Zalario, enquanto Cagalli, Tyr e Sylvia lutavam com Jarril. E diferente do esperado, essas lutas estavam bem equilibradas e pareciam estar sob controle. Cagalli e Tyr conseguiram novas habilidades graças a Ciel a troco de não antagonizar Rimuru, e combinando esse aumento de poder com as experiências que Benimaru conseguiu com sua luta contra Jarril passada para elas conseguiram ter sua vingança contra Jarril, conseguindo o deixar encurralado e bem irritado, fazendo até com que Sylvia tirasse sarro da cara dele, dizendo que nunca viu uma luta tão fácil. Enquanto para o outro lado, a luta até que estava equilibrada. Leon e Zalario tinham o mesmo estilo de luta e pareciam estar em um impasse, mas o problema de tudo isso era que Leon aos poucos estava perdendo a paciência, enquanto Zalario permanecia concentrado e neutro na batalha, o que apenas tornou questão de tempo até que a derrota chegasse até Leon. E enquanto essas lutas aconteciam, Benimaru, que não interviu em nenhum dos conflitos, pediu a Elmésia que desse a ele o comando sobre seu exército, o que a fez hesitar por ser um pouco demais, mas quando ela ouviu o nome do Rimuru no meio e sobre a fúria de Milin, ela não hesitou em passar o comando para ele. Tudo isso estava sendo feito para poder colocar em ação o plano de Ciel. Então, Zalario, que estava lutando contra Leon, acabou escutando tudo aquilo, o que já o deixou meio confuso, porque ele apenas foi ordenado a ir naquele local sem nenhuma explicação. Mas quando Benimaru projetou a imagem de uma Milin furiosa e Rimuru que estava junto de Velgrind, que com uma existência paralela estava lidando com os desastres da batalha, Zalario não conseguiu não começar a pensar sobre o que estava acontecendo e qual era o objetivo de Feldway. E após pensar bastante enquanto luta, Zalario conseguiu chegar à conclusão sobre a destruição da árvore divina. E quando ele pensou isso, ele não conseguiu não ficar hesitante em ajudar Feldway com esse plano tão maluco, porque no final o próprio Zalario estaria no meio de tudo isso. E aproveitando que desde que Mikael morreu o controle mental enfraqueceu, ele pediu a ajuda de Leon para tirar o controle mental completamente dele. Rimuru, Velgrind e Milin estavam se aproximando de Sarion, e o único motivo para o mundo ainda estar seguro era porque Velgrind
estava usando as suas forças para manter uma barreira estelar e evitar que Milin causasse mais destruição do que estava causando. E depois de ter feito uma pergunta tola para ela, Rimuru explica que o plano de Ciel era reunir todas as forças possíveis e atacar Milin em ondas para voltar a atenção dela para eles, porque quando ela desviasse de seu objetivo, esse seria o momento perfeito para Ciel entrar em ação e poder desfazer o controle mental de Feldway, o que claro era um plano suicida, porque sabe-se lá que tipo de ataque poderia chamar a atenção de alguém que tinha o poder de destruir o mundo inteiro. Mas chegando com boas notícias, Ciel diz que encontrou alguém que poderia aumentar a chance de sucesso do plano, dizendo que a presença de Leon e Zalário foram confirmadas nas proximidades. Ela então pediu permissão para pedir aos dois a cooperação, e apenas deixando tudo para sua parceira, Rimuru deu permissão a ela. E logo após conseguir a permissão, Ciel usou a alteração de habilidade em Leon e Zalário para tirar deles suas habilidades do sistema angelical. O Rei da Pureza Metatron de Leon foi alterado para a habilidade final Surya, enquanto o Rei do Julgamento Israfil de Zalário foi alterada para a habilidade final Metis, livrando os dois de qualquer controle de Feldway. E depois disso, finalmente chegou o momento de decisão. Milin, após chegar em Sarion, estava prestes a atacar a Árvore Divina, e as forças de Sarion foram os primeiros que começaram a atacar, usando os canhões de raios em um único movimento inabalável. Mas o ataque não foi forte o suficiente para atrair a atenção de Milin. Então, depois dessa tentativa falha, Benimaru, Zoe, Leon e Zalário usaram todo o seu poder e o direcionaram à Garota Furiosa. Zoe usa sua habilidade Rei da Lua Tsukuyomi, se transformando em 1000 pulsos para capturar Milin. Leon cria vários flashes de luz que eram desintegração. Zalário usa sua insanidade Hash, que junto de sua espada desferia um ataque com uma densidade de pressão maior do que os golpes de Zoe e Leon combinados. Mas infelizmente, depois de tanto esforço, nenhum dos ataques foi o suficiente para parar Milin. Porém, aquilo foi tempo o suficiente para o Benimaru, que estava com um sorriso destemido no rosto, como se estivesse mostrando o seu verdadeiro caráter beligerante. A sua espada estava brilhando com um vermelho aterrorizante que queimaria toda a matéria, que logo se misturou com o seu haki. Ele então usa a aceleração de proeminência, e a luz do sol negra e carmesim com violência viciosa tomou a forma de um dragão oriental. Como se tivesse vontade própria, girou e atacou Milin tentando engoli-la. E Milin não teve escolha a não ser reagir àquele ataque. E Rimuru, que estava observando tudo, se perguntou como Benimaru tinha tanto poder nas suas mãos. E Ciel respondeu que foi porque ela emprestou os poderes dele pro Benimaru, dizendo que ainda estavam em fase de experimentos, que para ser breve, a habilidade final Deus do Vazio Azathoth tinha um suprimento inesgotável de tornar nulo, uma energia difícil de lidar, e por isso Ciel vem estudando-a como utilizá-la. E como parte dos experimentos, ela abordou alguns executivos para testar, e ela só não usou Rimuru como teste porque seria muito perigoso para ele, priorizando muito a vida de seu mestre. Mas depois dessa explicação, o ataque de Benimaru começou a envolver o corpo de Milin, e para poder ajudar, Zoe usa seus fios para imobilizá-la, Leon a rodeia com uma gaiola de desintegração, e Zalário, por não ter nenhuma técnica de captura, aplicou pressão com seu haki na garota. E esse foi um momento perfeito para agir. Com Milin distraída, Rimuru deu a ordem a Ciel, e obedecendo seu mestre, Ciel conseguiu cancelar a influência do controle mental. Assim, Feldway perdeu o simples controle sobre Milin. Assim, com o menor dos problemas resolvido, era hora de resolver o maior, que era a fúria ainda não contida de Milin. Rimuru decidiu atraí-la para o território de Dagruel, e por saber que tinham pessoas lá, ele decidiu pedir a ajuda de Zoe para evacuá-las. Mas quando ele deu a ordem, o tempo acabou sendo congelado, o que foi no pior momento possível. Rimuru e Milin conseguiam se mexer no mundo suspenso, o que acabou sendo um problema. Mas de repente, Veldora entrou em contato com Rimuru, dizendo que o responsável por ter parado o tempo foi Dagruel para facilitar o serviço. E após saber a situação em que Illúminas e Xion estavam, Rimuru se viu sem opção se não deixar Veldora finalmente agir e ir para ajudar Illúminas na luta contra Dagruel, o que logo deixou o dragão muito feliz. E quando ele chegou em Iruberius e parou o ataque do gigante, o tempo finalmente voltou ao normal. Assim, Rimuru começou a atrair Milin para outro local para depois pensar em o que fazer. Olhando de cima, Feldway, que ficou inativo, estava ciente de todo o campo de batalha, e logo recebeu a notícia de Zalário ter o traído. E aquilo foi outro choque que ele recebeu em menos de um dia. Perder Mikael
e ser traído por Zalario. Aqueles acontecimentos foram a gota d'água para ele, e sem o seu conhecimento, seu coração estava irreparavelmente destruído. Vega então perguntou o que ele iria fazer, e respondendo que tudo estava indo como planejado, por mais que Milin não tivesse feito o que ele mandou, Feldway diz que Vega vai trabalhar com Dino na invasão ao labirinto, o que deixou Vega ansioso. E quando todos saíram e ele ficou sozinho, Feldway sorriu de uma forma muito divertida. Era um grande sorriso com uma pitada de loucura. Então, olhando para o chão, Feldway começa a se mover para o toque final. Enquanto Rimuru guiava Milin para outro local, ele começou a ter um mau pressentimento de que estava fazendo exatamente o que Feldway queria, por mais que alguns acontecimentos refutassem essa conclusão. E durante o caminho, Rimuru recebeu uma mensagem de Ramírez avisando que Dino estava invadindo o labirinto, mas Rimuru não pôde fazer muito, já que nada estava colaborando. Ele apenas disse para Ramírez aguentar o máximo que podia. Então, depois de desligar, Rimuru e Milin chegaram até a Torre do Céu, um lugar que poderia aguentar os ataques de Milin, mas infelizmente a má premonição de Rimuru acabou sendo concretizada, e atrás dele estava Feldway, que deu boas-vindas a ele, e antes que pudesse pensar em algo, Ciel, desesperada, mandou Rimuru deixar aquele lugar imediatamente. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Feldway usou o seu domínio regalia, e pela segunda vez, ele conseguiu o controle sobre Milin, o que não deixou Rimuru em pânico, porque ele já esperava que aquilo fosse acontecer. Ele logo pensou que Feldway pretendia vencê-lo com uma luta de 2 contra 1, mas para sua surpresa, não foi isso que aconteceu. Destrua até o fim do espaço-tempo. Era um fenômeno familiar. Foi o mesmo ataque que varreu Velgrind desse mundo um tempo atrás. A transferência de espaço-tempo do Feldway transportou Rimuru para algum lugar desconhecido. Passado, futuro, presente, nem Rimuru tinha certeza.